Gente, chegamos ao grande dia. A gente está encerrando hoje essa série que se chama Parashat Shavua. Ao longo do último ano inteiro, todo sábado, eu tô aqui trazendo um comentário para vocês a respeito da porção semanal de leitura da Torá, aquilo que está sendo lido e estudado pelo povo judeu ao longo do ano. A gente fez isso todo sábado, uma outra vez falhou, mas aí eu acrescentei vídeos extras aqui na semana. Você pode olhar no acervo aqui do canal, nessa playlist que se chama Parashat Shavua, e você vai ver lá o meu comentário de cada uma das porções semanais que estão contidas na Torá. Hoje a gente está encerrando esse ciclo. Nós acabamos de celebrar o feriado de Simchat Torah, a alegria da Torá, que é o momento em que o povo judeu marca o término da leitura anual desse texto tão maravilhoso, tão incrível, e o recomeço da leitura. Como eu já fiz todos os comentários de todas essas porções ao longo desse último ano, eu decidi que essa série vai parar por aqui. A gente está preparando para vocês uma infinidade de outros conteúdos incríveis aqui no canal. Esse tipo de comentário e tudo mais também vai continuar aparecendo aqui volta e meia, mas eu quero lembrar vocês que nós lançamos a nossa área de membros aqui no canal. Então, se você quer mais conteúdo bíblico, mais conteúdo sobre o hebraico, sobre compreender essas nuances das escrituras a partir da lente interpretativa do judaísmo, eu te convido para fazer a tua inscrição na nossa área de membros agora mesmo. Faz isso agora. A gente já lançou, já está caminhando num curso que explora basicamente todo o ciclo anual de vida do judaísmo. A gente está estudando todos os feriados judaicos, todos os marcos que o Eterno deixou para nós estabelecidos no tempo como uma bússola para a gente saber como caminhar. A gente está explorando isso agora lá na área de membros, está sendo incrível. Se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve, vem estar junto comigo nessa jornada. E eu não quero fazer spoiler, mas a gente está preparando, cara, uma infinidade de conteúdo maravilhoso, exclusivo para a área de membros, tá? A gente vai fazer um mergulho aprofundado no Novo Testamento com a perspectiva judaica e mais uma infinidade de outras coisas. Vou ensinar hebraico para vocês, está tudo lá na área de membros. Aqui no canal principal, no canal aberto para todo mundo que quer assistir, a gente também está preparando uma série de coisas novas que vão ser lançadas para vocês ao longo das próximas semanas. Vai ter podcast novo, um monte de coisa. Eu estou empolgadérrimo. Acho que esse encerramento de ciclo está vindo exatamente na hora correta. Então, continuem acompanhando, continuem seguindo aqui no canal, compartilhem aí com todos os amigos, me ajudem a fazer esse canal crescer, porque daí você vai ter o prazer de ser um daqueles que vai dizer: eu tava lá no começo, antes de 20 mil inscritos eu tava lá. Então, vem junto comigo. Mas agora, enfim, vamos para essa que é a última porção semanal da Torá. E ela tá lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 33, e ela se chama Vezot HaBracha. E esta é a bênção. Assim que a porção abre. E essa é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Ele disse: o Eterno veio de Sinai e de Seir lhes alvoreceu, e apareceu desde o monte Parã, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade, escrita com a sua mão direita. Deu-lhes lei do meio do fogo. Essa é a última parte de todo esse discurso gigante de Moisés,
que está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, de novo, em hebraico, Deuteronômio é Dvarim. Dvarim significa palavras, basicamente. Todo esse livro, ele acontece mais ou menos no mesmo lugar, enquanto o povo está parado diante do ponto de entrada na Terra Prometida. O livro de Deuteronômio é o último grande ensinamento de Moisés, à medida que ele está prestes a se despedir do povo, porque ele vai ser levado por Deus, vai morrer. E essas são as últimas palavras que ele diz para preparar o povo espiritualmente para que eles possam entrar e conquistar a terra, começar um tempo novo debaixo da liderança de Josué. E aqui, essas são literalmente as últimas palavras que encerram toda essa obra, todo esse trabalho de Moisés enquanto líder, Moisés enquanto legislador, enquanto aquele que está correndo na frente, amando o povo, levando o povo para a presença de Deus. E também são as palavras que encerram esse corpo, esta revelação do Eterno, que é o que nós temos, cara, de mais precioso. Então, cada palavra aqui tem uma profundidade incrível. Moisés abençoa a cada uma das tribos, e de novo a gente poderia gastar horas, a porção é bem curtinha, mas a gente podia gastar horas examinando cada uma das bênçãos, que são mais ou menos um eco lá das bênçãos de Gênesis para os filhos de Jacó. Moisés está ecoando essas mesmas bênçãos aqui para cada uma das tribos, e o finalzinho da porção, o capítulo 34, é o relato da morte de Moisés. E a partir daqui é a aventura de conquistar a Terra Prometida que vai acontecer com Josué. Mas o que eu quero concentrar esse comentário de hoje nessa frase que está logo no segundo versículo, porque para mim essa frase, enfim, está escrito o seguinte: o Eterno veio de Sinai e de Seir lhes alvoreceu, e apareceu desde o monte Parã, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade. Escrita com a sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. E essa frase que está traduzida aqui no português, deu-lhes lei do meio do fogo, são três palavras, na verdade, duas palavras em hebraico. Esh, Dat, Lamo. E o comentário a respeito disso é muito, muito profundo, porque Esh significa fogo. Então, lendo a frase inteira, mimino, da sua mão direita, mimino. Então, da sua mão direita saiu algo. E a gente entende o começo da frase muito, muito facilmente, mimino, da sua mão direita. E o final da frase, muito facilmente, lamo, para eles, para o povo de Israel que estava ali. Então, da sua mão direita, ele entregou algo para o povo de Israel. Agora, para a gente definir o que foi que ele entregou, o que saiu da sua mão direita e foi entregue para o povo de Israel, a gente tem essa expressão Esh, Dat, que são duas palavras distintas. Mas no livro da Torá, quando você vai numa sinagoga e você abre, né, para ler a Parashá, e quem tá lendo a Parashá, sabe com aquele dedinho assim da Torá que se usa para ler? Aquilo que se chama Yad, literalmente a mão, porque você não encosta diretamente ali nas letrinhas. Então, quando você está lendo,
Essas duas palavras, Eshdat, elas estão escritas juntas, como se fosse uma palavra só. Eshdat. E tem um mistério aqui, tá? Porque Esh significa fogo. Isso aqui é uma alusão, gente, a aquilo que a tradição judaica chama de Or Ein Sof, a luz infinita. Aquilo que não pode ser contido. O eterno é um fogo consumidor, aquilo que não cabe dentro de nenhuma estrutura, que não pode ser apagado, que é inconhecível, que é sabe, eu não tenho nem palavras para explicar, porque esse conceito de luz infinita, que é quem ele é, o que ele é em essência, é um conceito que foge completamente da nossa capacidade humana de compreender ou de digerir ou de inserir isso na nossa experiência, sabe? A nossa vida é tão distante dessa realidade quanto a minha pele e o fogo. Se eu encosto a minha pele e o fogo, a pele não sobrevive, o fogo consome a pele. O fogo consome a vida, o fogo é absolutamente tudo, é aquilo que é incontível, que não dá pra, sabe, é o que eu quero dizer quando eu chamo o eterno de eterno. É a melhor palavra, talvez, que existe, porque é aquilo que não tem limite, não tem fim, não tem começo, não tem meio, não cabe em lugar nenhum, muito menos na minha mente, para compreender do que eu estou falando. Esh, fogo, a luz infinita, a essência de quem ele é. E a próxima palavra é a palavra dat, que ela significa, no hebraico moderno, essa é a palavra que a gente usa para dizer religião. Dat, em hebraico bíblico, significa o conjunto de leis, a estrutura de pensamento e de comportamento que rege uma sociedade. Dat é... Eu sei que essa palavra religião, às vezes, ela tem um contexto negativo, principalmente se alguém... para quem faz parte do meu público que é cristão ou que é evangélico no Brasil, às vezes existe uma associação entre a palavra religião e a religiosidade falsa, aquilo que é sem vida e morto e tal. Não é esse o contexto da palavra aqui. A palavra data aqui, ela significa toda a estrutura de pensamento e de comportamento, todas as leis implícitas e explícitas que nos fazem quem nós somos. Vocês estão comigo? Aquilo que saiu da destra de Deus, da mão direita de Deus, que foi entregue para o povo, foi esta uma coisa, uma palavra só, Eshdat, composta desses dois elementos. Esh, o fogo, e Dat, a religião, a lei, a estrutura. A luz infinita que não cabe em lugar nenhum, que não pode ser contida por nada. E a estrutura que a contém, uma dentro da outra, intrinsecamente, como partes inseparáveis de um único presente que Deus entregou para o seu povo. Nessa uma frasezinha, tá? Que em português está traduzida como
com a sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. Mimino esh dat lamo. Nessa uma frase, a gente tem encerrado dentro dela, contido dentro dela, toda a estrutura filosófica, tudo aquilo que eu estou argumentando aqui há um ano com vocês. Que é que a distinção que nós fazemos para separar o mundo em coisas binárias, para dizer aqui está o físico e lá está o espiritual, aqui está o homem e lá está Deus, aqui está o espírito e aqui está a estrutura, tá a carnalidade, a fisicalidade, a religião, as leis, e lá está o espírito, lá longe. E uma coisa é distinta, é separada da outra. Nessa uma palavra escrita junta, parece um erro de grafia, mas não é um erro de grafia. Tem páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de milhares de anos de comentário dos sábios do judaísmo dizendo que isso aqui é proposital para expressar uma verdade cósmica, que o fogo, a luz e a estrutura caminham juntos. O espírito e a carne fazem parte do mesmo sistema. O homem e o eterno, a luz e o vaso que contém a luz. Tudo isso foi entregue junto de presente da destra de Deus para mim e para ti. Esse é o segredo da Torá, meus amigos. O segredo da Torá é que o fogo, a glória, o indizível, o etéreo, aquilo que está além, o eterno, só pode ser experimentado dentro da estrutura da lei, dentro da limitação da minha capacidade de compreender alguma coisa, dentro daquilo que compõe a minha vida. Então tem Esh, que é ele, que é o fogo, e tem Dat, que é a religião, que é a minha estrutura de pensamento, como eu faço sentido das coisas. E como eu utilizo aquilo que a minha mente, que o meu coração está digerindo para informar o meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas atitudes práticas. Uma coisa está conectada com a outra. Uma coisa faz parte da outra. São os dois lados da mesma moeda. É a luz infinita e o vaso de barro que pode conter, que pode capturar, que pode carregar esse tesouro precioso demais para que eu possa experimentá-lo. Esse é o presente. É que a lei, é que a Torá e o eterno em si, e o meu relacionamento com o eterno, não são apenas Esh, não são apenas fogo, não são apenas luz indizível, inalcançável, não são apenas os segredos, os mistérios, as coisas escondidas, não são apenas isso. Mas é Esh Dat, é fogo e religião, é espírito e estrutura. E nessa dança entre as duas coisas, que
parecem como uma contradição, que parece que uma é contradição da outra, mas não são. Uma é o complemento da outra. A possibilidade de eu experimentar o infinito só existe por causa da minha limitação. A minha limitação permite que eu tenha uma experiência de encostar no infinito. Se eu não tivesse limitação, eu mesmo seria infinito e não haveria nenhuma experiência. Eu não conheceria nenhuma distinção. Eu não saberia o que é dia se não tivesse noite. Eu preciso da noite. Eu preciso do escuro para saber que o claro é claro. Se eu só conhecesse claro, eu não saberia que o claro é claro. Peixe não sabe que está molhado. A gente é que sabe que está molhado, porque a gente sabe que está seco, sabe? Então, o que Deus deu para o povo não foi só o fogo. Foi o fogo e a estrutura. Foi o infinito e o limite junto. Porque aqui, no meio disso tudo, é que a gente pode encontrá-lo de verdade. Se assistir esse ano de comentário puder gerar uma única coisa de mudança, uma única coisa positiva e boa na vida de todo mundo que está me assistindo agora, a minha oração seria para que o resultado de ter me acompanhado ao longo desse ano seja a compreensão de que o infinito e o que tem fim, de que o espiritual e o carnal, o imortal e o mortal, são uma coisa só. São dois aspectos da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. E o escuro que eu sinto aqui é uma ilusão da minha experiência, porque na verdade esse escuro ele é um com a luz infinita. Ele só parece escuro do meu lado dessa experiência. Do lado do eterno ele não parece escuro. A minha limitação só parece limitação do meu lado da experiência. Do lado do eterno, o infinito é a realidade. Não existe limitação nenhuma. E as duas coisas são uma só. Mas essa carne que me carrega, essa estrutura da minha vida, essa câmera, esse computador, esse livro, esse microfone, essas coisas, essas ondas de Wi-Fi que transportam informação para cá e para lá, todas essas coisas são o presente, são a estrutura que pode conter, que pode capturar um pouco do infinito. Mas na verdade, a gente vive dentro dele. Não separado dele, não distante dele, não longe dele, mas dentro. E eu, na minha pequenez e na minha insuficiência, sou um com aquele que é infinito e que é muito mais do que o suficiente. Com esse pensamento, gente, eu quero
encerrar essa série. No dia que o povo judeu celebra o encerramento desse ciclo, a gente faz uma coisa interessante, a gente vai na sinagoga. Isso acontece às vezes até pelas ruas das cidades e tal. E nesse dia, a gente não necessariamente estuda a Torá. Nesse dia você vai ver os rolos da Torá, não assim em livro, mas o rolo mesmo, sendo trazido para fora, e as pessoas abraçam a Torá, carregam ela assim, é um rolão pesado, e você dança com a Torá. É uma experiência interessantíssima. Porque, por mais que a gente tenha dedicado o último ano a estudar diligentemente as palavras do livro dessa lei, o segredo de verdade é dançar com a Torá. O segredo é abraçar um mistério e sair dançando pelas ruas. É celebrar o fato de que eu acabei de ler esse livro e eu vou começar a lê-lo outra vez e eu não vou ler o mesmo livro. Eu vou ler outro livro completamente distinto, inteiramente igual, palavra por palavra. Mas a minha experiência de leitura vai ser absolutamente diferente. Porque o que eu estou fazendo não é um exercício mental. Eu estou dançando com essa revelação do Eterno, com esse presente que Deus deixou para os homens, que não é só fogo e não é só religião, não é só lei, não é só Esh e não é só Dat, é Eshdat, é a lei que é fogo, a estrutura, o vaso que contém a luz. Gente, de novo, se inscrevam aqui na área de membros, fiquem ligados para as novidades que vão sair no canal nas próximas semanas. Se você não assistiu todos os vídeos dessa série, volta lá, assiste a todos desde o começo, você vai ver comentários maravilhosos desde Gênesis 1:1 até aqui, o final do livro de Deuteronômio. Fiquem ligados porque tem muito mais novidades saindo por aí. Eu amo vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!